CBN Perspectiva Empresarial. Descubra como melhorar a gestão da sua empresa com Rodrigo Vensky. CBN Perspectiva Empresarial com Rodrigo Vensky aqui nos estúdios da Rádio CBN. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Manuel. Bom dia, Marquinho. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje a gente vai falar sobre conflito no ambiente de trabalho. É um dos principais desafios dos gestores? Conflito é uma situação que ninguém espera, mas acontece o tempo todo, né? Mesmo dentro da nossa residência, a gente tem, com familiar, a gente às vezes não se entende em relação a alguma coisa e acaba gerando um conflito, que o conflito é quando exacerba a divergência, né? Uma coisa é divergir, outra coisa é o conflito, efetivamente, que você acaba falando que não deve, agredindo verbalmente a pessoa, enfim, né? Então, é um ponto que deve ter toda a atenção das empresas, dos empresários, porque ele acaba deteriorando as relações entre os colaboradores. Então, com certeza, é um ponto muito importante a se observar. E como que se resolve situações conflituosas e também se age para que haja discussões, mas que elas não virem conflitos? Acho que a primeira coisa que você precisa pensar, Manuel, é qual a origem desse conflito. Porque a origem pode ter uma origem, por exemplo, numa meta que você estipulou, que torna o ambiente muito agressivo e as pessoas acabam internamente discutindo. Pode ter um cunho eminentemente pessoal, né? Porque afinal de contas, pessoas são, né, humanas e a humanidade das pessoas faz exatamente elas divergirem, enfim, pensarem diferente e acabam. Então, muitas vezes o conflito é de origem que você não consegue mapear no primeiro momento. Você precisa efetivamente conversar com as pessoas envolvidas, entender o que está acontecendo. Quanto mais cedo, melhor. Então, quando você pega um conflito que está iniciando ali, que as pessoas começam a ter divergências, você precisa o mais rápido possível, enquanto gestor, intervir para realmente as pessoas mitigarem aquilo já na base, matar na casca, efetivamente, né? Do que senão aquilo vai se arraigando, aquilo vai se tornando uma mágoa e quando você vê, você vai ter muita dificuldade em resolver o conflito. Então, assim, primeiro, mapear a origem. E mapeando a origem, enquanto líder, você precisa com certeza interferir já na hora. Você não pode deixar aquilo crescer. Como que se interfere? Chamando as partes envolvidas. Então, primeiro, converse com as partes envolvidas individualmente. Tenta entender o de cada um, mas evitar também que essa conversa vire uma fofoca. Senão você chama ele falou de determinado assunto, você acaba se tornando um pivô de mais discussão ainda. Então, chama um, chama outro e já senta todo mundo junto para resolver o problema. Acho que o olho no olho e todo mundo falando o que está acontecendo de modo conjunto, aberto, é muito mais fácil. Então, dar luz para o problema é o primeiro passo para resolver um problema, é dar luz. É enxergar a perspectiva dele, entender efetivamente. Como que o líder ele pode, o quanto antes ele identificar isso é melhor, mas também conseguir se colocar numa posição de não ser influenciado ou por uma ou por outra parte, ou também por pessoas que estão em volta. Tem que ouvir só as duas pessoas, tem que ouvir também outros colegas de trabalho. Como fazer essa análise? Ele deve ouvir as outras pessoas com parcimônia, porque assim, se você não conhece, vamos dizer que você é um líder recém-chegado numa equipe, aí é uma forma de agir. Por quê? Porque você ainda vai ter que entender como as pessoas se posicionam, até que ponto a pessoa está te contando a história toda, só uma parte da história. Tem pessoas que são 100% transparentes, Emanuel, e chegam para você e falam exatamente qual que é o ponto de divergência deles, inclusive quando tem um cunho egoístico. Não gosto dele, ele, enfim, me maltratou em determinado momento. Tem pessoas que são transparentes, tem pessoas que você pode tentar extrair o máximo delas e elas não vão te falar a verdade. Então, o líder que está chegando numa organização, está conhecendo as pessoas, precisa ir com calma. E agora, o líder que já conhece, ele efetivamente pode conversar com aqueles outros atores que podem dar um suporte, mas sempre tentando evitar que aquilo escale numa outra proporção. Ou seja, se ele chamar um terceiro, quarto elemento para discutir o assunto e passar informações do conflito, pode ser que ele comece a virar uma fofoca, como eu falei agora há pouco. Então, o que ele tem que evitar é evitar a fofoca. Se conseguir resolver só com as duas pessoas envolvidas, por exemplo, melhor. Se precisar de mais pessoas, tem que saber com quem você vai usar. Então, por exemplo, se você é um diretor de uma empresa e tem um problema com o supervisor, você pode chamar o gerente dele com certeza, porque é uma pessoa envolvida. Agora, talvez chamar um par, chamar uma pessoa abaixo, pode gerar um conflito, pode aumentar a escala do conflito internamente e virar uma fofoca. Quando se analisa conflitos, em algumas situações não há quem está certo ou quem está errado, né? Às vezes é uma questão de comportamento e de convívio mesmo, mas em algumas situações existe um certo ou um errado, uma análise a ser feita. O que acontece depois dessa análise do conflito? Se pune as pessoas, não pune? Como que
é feita essa forma didática para que aquilo gere um fim de uma forma produtiva para a empresa? É até interessante essa tua pergunta, porque assim, mesmo que uma pessoa seja responsável pelo conflito, então uma pessoa causou conflito e você consegue pontuar. Eu pontuei que o Rodrigo foi o gerador do conflito. Você nunca deve encarar aquela conversa que você vai ter com essa pessoa na qualidade do Rodrigo. É o que você fez e não quem você é. Então, assim, hoje você agiu errado e é uma ação que você tomou para você tentar afastar, despersonificar a ação, a agressão do agressor, vamos dizer assim. Porque senão você vai virar uma discussão pessoal e aí é subjetivo e aí não tem fim a conversa. Então, primeiro isso. Segundo, o foco é na solução. Então, se você precisa resolver aquele conflito, você precisa entender qual é a solução que você vai dar para que não se repita. Então, se foi uma meta mal distribuída, que gerou conflito dentro da equipe, uma equipe conflitando com outra, por exemplo, e realmente a meta está errada, ou seja, a organização errou antes do colaborador, corrija a meta. Então, o foco sempre tem que ser na solução do problema macro. Não adianta você chegar e resolver só pontualmente sem você pensar a origem do problema, né? Então, o foco na solução sempre é fundamental para o gestor aí. E como que acontece para acompanhar se esse conflito se resolveu, principalmente se é uma questão entre pessoas, uma questão de um convívio maior que às vezes continua ali instigando conflitos, discussões, até mesmo fofocas. Como se acompanhar se aquele conflito pontualmente aconteceu ou se ele continua a influenciar no dia a dia da empresa? Acho que até pegando o gancho do que a gente falou na semana passada sobre o feedback, eu acho que aqui entra bem a questão do feedback. Que o feedback muitas vezes é uma conversa informal. Então, você não, para monitorar, você monitorar de forma muito objetiva e talvez até grosseira de perguntar, né, efetivamente, pode desagregar na equipe. Então, sinceramente falando, a melhor forma é na conversa informal, no dia a dia, conversando de uma forma sutil, incluir esse assunto em outros assuntos, não tornar aquilo grande. Acho que mostrar que o conflito está resolvido também é tornar o assunto pequeno, é deixar ele diminuir naturalmente. Não adianta você ficar dando muito depois que você resolveu o problema, foi colocado quais eram as formas da conduta do colaborador que deveriam mudar, objetivamente você ir apagando aquilo, mas conversando, tendo feedback com os outros colaboradores, de uma forma sutil, tentar entender se aquilo foi resolvido ou não. Então, o monitoramento de um conflito é fundamental para que não aconteça aquilo que eu falei no início, de se tornar uma mágoa, se tornar algo que daqui 2, 3 anos as pessoas vão lembrar. Não, aquilo resolvido rapidamente as pessoas esquecem. E minimizar conflitos ajuda a maximizar a produtividade, né? Porque, via de regra, as empresas trabalham em equipe, né? Essa é uma regra quase que absoluta. E sem você ter um time unido, coeso, você não vai conseguir atingir o teu resultado. Então, certamente, a gestão de conflitos vai fazer com que o teu time trabalhe junto, faça as coisas junto e tenha ânimo para atingir as metas que você pretende. Então, com certeza, se você não tem uma boa gestão de conflitos, você vai viver numa empresa que é um pé de guerra e aí vai ser um salve-se quem puder, né? Quem gritar mais ganha no conflito, né? Esse é um ponto, né? Que o mais forte ganha, o que está errado, né? Você tem que ser uma equipe colaborativa e não combativa. Esse é Rodrigo Vensky aqui na coluna CBN Perspectiva Empresarial. Rodrigo, obrigado. E na semana que vem a gente vai falar sobre sucessão na empresa familiar, temas relacionados a isso. Até semana que vem. Obrigado, Manuel. Até semana que vem.